Muito bem, estamos de volta com um assunto pra lá de empolgante. Você que acompanha o Vida e Saúde já sabe que a gente tenta aqui promover um estilo de vida saudável, especialmente focado também na alimentação vegetariana. Que além de ajudar o meio ambiente, um dos benefícios de ser vegetariano inclui também melhorias na saúde e bem-estar, como por exemplo a diminuição do risco de diversas doenças, maior longevidade também. E a novidade é que os benefícios não param por aí não. Uma pesquisa divulgada recentemente pela revista BMJ Nutrition, Prevention and Health apontou que pessoas com dietas baseadas em vegetais têm menores chances de desenvolverem quadros graves ao contrair a Covid-19. Mas será que todo prato vegetariano é saudável e garante esses benefícios todos? Bom, para esclarecer essas e outras dúvidas, além de ensinar como deve ser montado um prato saudável, a gente conversa hoje com a nutricionista e professora da Universidade Adventista Del Plata, doutora Márcia Cristina Teixeira Martins, nossa convidada de hoje. Doutora Márcia, tudo bem? Bem-vinda ao Vida e Saúde, prazer em recebê-la aqui novamente, mesmo que virtualmente, né? Como é que vai? Eu estou bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Teru, e com todo o público que nos assiste. Doutora, isso que a gente viu aqui agora no começo da nossa conversa é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens da dieta vegetariana no contexto da pandemia pelo Covid-19. Olha, as dietas vegetarianas, Teru, têm muitas vantagens, né? Mas a gente vai pensar que nesse contexto da pandemia, quando as dietas à base de vegetais, elas nos proporcionam, se bem balanceadas, né? Se nós fizermos boas escolhas sábias, elas vão fornecer menor energia, então elas vão ser menos calóricas e maior densidade de micronutrientes, vitaminas e minerais que são tão importantes para a manutenção de um sistema imune saudável. Além disso, elas vão diminuir o nosso risco de doenças crônicas que também estão associadas a formas severas, né? Formas graves da Covid-19. Além do que, a gente vai estar trabalhando com uma alimentação com um custo viável, é muito possível, muito viável economicamente, e numa época de crise como essa, né, ter uma alimentação economicamente viável, porque ela não precisa ser baseada em alimentos ultraprocessados, ela pode ser mais baseada em alimentos in natura, é extremamente vantajoso também. Além do que, favorece, né, uma mente clara para um bom exercício da espiritualidade, que a gente não poderia deixar de dizer, que é tão importante para manter uma mente serena, calma e tranquila e confiante no poder divino nessa época tão instável como é a que vivemos. Olha, é muito importante essa conversa aqui com a doutora Márcia hoje, porque realmente a gente estava vendo uma avalanche de informações, o que pode, o que não pode, que medicamento deve, vacina. E aí a gente entra em muitas questões polêmicas, mas a gente pode escolher se firmar em bases mais sólidas. A dieta vegetariana ela tem sido estudada já há muitos anos e agora ela tem sido também trazida, estudada, verificada nesse contexto. Eu mesma peguei a Covid, doutora, e fiquei, posso dizer que eu sou uma prova disso aí, que eu fiquei bem. E queria saber também se essa dieta baseada em vegetais, ela estimula o organismo a produzir mais anticorpos. E vou trazer aqui de novo, no contexto da Covid-19. Bom, claro, com certeza. Essas dietas, na verdade, não é? A gente precisa pensar que uma função imune ótima, ela vai depender de um sistema imune saudável, que por sua vez vai depender de um bom estilo de vida como um todo, não é só alimentação, não é? Nós estamos falando aqui de hábitos saudáveis de estilo de vida que incluem uma alimentação saudável e bem planejada, não é? Agora, a gente está com um estudo muito interessante, não é, Teru? Demais, demais. Eu fiquei super empolgada porque eu recebi esses estudos por vários canais, né? Não, ou seja, não é uma coisa de interesse só dos vegetarianos. A sociedade científica tem levantado ou tem aberto os olhos para essa vantagem vegetariana.
mesmo. E esse estudo que você citou no início do nosso programa foi um estudo feito com profissionais de saúde de 6 países. Então, nós estamos falando aqui de um estudo feito com profissionais de saúde da França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, e eram profissionais de saúde com alta exposição a pacientes portadores da Covid-19. E esse estudo, ele comparou, então, aqueles indivíduos que contraíram a doença, que tiveram a manifestação da doença, e que e verificou que os participantes que estavam seguindo dietas à base de vegetais, não é? Ou seja, dieta vegetariana do tipo vegana, dieta vegetariana, ovo-lacto vegetariana, todos esses foram agrupados, não é? Esses indivíduos tiveram chance 73% menor, não é, de desenvolver quadros moderados a graves ao contrair a Covid-19. Uau! Então, dá para dizer que, por exemplo, a imunidade dos vegetarianos ela é melhor do que a imunidade dos onívoros? É correto a gente afirmar isso? Olha, o estudo nos permite, logicamente, os estudos têm as suas limitações, não é? Então, ele nos permite perceber, né? Logicamente, eles analisaram com todo o critério científico, não é? Fizeram os ajustes estatísticos necessários. O estudo tem limitações, sim, mas ele encontrou que esses indivíduos que seguem dietas à base de vegetais, eles têm menor chance de desenvolver quadros moderados a grave. E, por outro lado, não é? Aqueles que tiveram consumo de dietas baixas em carboidratos, né? Alimentos ricos em carboidratos e com alto conteúdo de proteínas, né? Basicamente as proteínas de alimentos de origem animal também estão ali incluídas, ele foi associado com uma chance maior, 48% maior de manifestar a doença de forma moderada a severa. Nós estamos falando de chance de manifestação da doença de forma moderada a severa, né? Então, não houve associação entre dieta e a chance de contrair a doença ou a duração dos sintomas da Covid-19. São coisas diferentes, né, gente? A gente está falando assim que a dieta, ela ajuda no enfrentamento da doença, não no pegar ou não pegar a doença. Vamos deixar isso claro. Agora é o seguinte, doutora, a gente tem uma mesa aqui super vasta e a qualidade da dieta vegetariana, ela interfere na resposta do sistema imunológico. É isso que a gente pode afirmar? Porque é o seguinte, tem vegetarianos e vegetarianos. Eu posso ser uma vegetariana com saúde lá embaixo se eu não estiver consumindo os alimentos adequados. Queria que você falasse um pouquinho para a gente até separou aqui, de acordo com uma informação que você nos passou, né, de variedade dentro da dieta vegetariana. Exatamente. Então, a gente sabe que as dietas vegetarianas balanceadas, elas são ricas nesses alimentos que são fontes de nutrientes importantes para o bom status da nossa imunológico, não é? Okay. Então, as fibras são extremamente importantes, elas estão abundantes nesses alimentos. Vitaminas, por exemplo, as vitaminas A, a vitamina C, a vitamina E, o folato, minerais como potássio, magnésio, ferro. Além do que, não é, esses quadros lindos que vocês têm aí, que vocês colocaram, estão mostrando as cores presentes numa alimentação à base de vegetais. E essas cores nos falam muito, elas nos falam da presença de substâncias que fornecem cor, logicamente, mas que também fornecem propriedades biológicas a esses alimentos, não é? Então, por isso é que essa ilustração ela é tão rica, não é? Doutora, a gente tem aqui os alimentos verde, predominantemente verde, que simbolizam aqui um grupo de alimentos que são essenciais, que estejam no prato do vegetariano. Eu vou até pedir para o Neandro abaixar aqui a informação que ajudam fibras, né, na digestão, ajudam também na formação de ossos saudáveis e também previnem o câncer. Olha que poder! Exatamente, né? Nós temos substâncias bioativas presentes nesses alimentos, nós temos aí vitaminas, carotenoides, né? Vitaminas que têm ação
específica no nosso organismo, fortalecendo o sistema imune. Então, nós temos folatos, nós temos indóis, nós temos sulfatos de alila, que são presentes em alimentos de tom verde, verde claro, verde escuro. Nós temos a presença de cálcio, nós temos a presença de carotenoides, como eu já tinha falado. Então, os alimentos da coloração verde têm que fazer parte da nossa dieta, além do que são ricos em fibras, né? Já os alimentos amarelos ou laranjados, eles têm, você mencionou aí o carotenoide, eu imagino que tem a ver com esse grupo aqui também de alimentos, que tem outra função que eu queria mostrar aqui agora para o nosso telespectador, que tem a ver com a proteção da pele, tem a ver com prevenção de câncer novamente e óleos saudáveis, vitamina A está super relacionada a isso, né? Sim, com certeza. Eu disse dos carotenoides nos alimentos verdes porque às vezes esses pigmentos ficam escondidinhos. Nós temos o predomínio da clorofila nos alimentos verdes, mas você já reparou que quando eles vão perdendo a cor esverdeada, eles vão ficando amarelados? Pois é. Justamente porque eles têm carotenoides. Mas aí vamos destacar os amarelos, como você falou, né? Nós temos aí os alimentos amarelos, alaranjados, ricos em carotenoides. Temos também as frutas cítricas, não é? Que são ricas em vitamina C, em terpenos, substâncias que têm ação antitumoral, antioxidante. Isso mesmo. Aí a gente vai para um outro grupo. Fortalece o sistema imune, né? Pois é, pois é. Os vermelhos aqui, eu posso me lembrar que são ricos em licopeno, isso eu me decorei aqui. São ótimos para a saúde do coração, também prevenção de câncer e saúde dos olhos, novamente aqui na mira. Isso mesmo, o licopeno tem ação antioxidante, não é? Protege o risco contra o risco de câncer de próstata, não é? Então, nós temos aí essas substâncias que contribuem para a nossa saúde. É tão importante entendermos que uma alimentação deve ser colorida e variada, né? Não precisamos nos concentrar em uma cor ou outra, ela deve ser ampla e variada, não é? A gente tem que ter uma diversidade, tem aquela regrinha dos 5 ao dia, né? 5 cores por dia, pelo menos. Que ajuda bastante a gente, viu, doutora? Porque vocês, como acadêmicos, cientistas, vocês acabam tendo uma visão diferente, mas a gente, na hora de montar o prato, que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui, a gente precisa ter noção de que, sendo colorido, sendo variado, eu não posso comer só alface todo dia e esperar os benefícios todos da cor verde. Eu preciso variar aí essas qualidades de alimentos. Temos ainda a cor roxa e o branco. O roxo está muito ligado ao controle do colesterol, também ajuda no envelhecimento e a imunidade. E a gente colocou até uma cebola roxa aqui, eu não sei se ela entraria aqui mesmo. A gente conta, doutora, a cor de fora do alimento, como a batata doce, ou a gente conta a cor de dentro? Então, nós estamos trabalhando aí com esses conceitos, não é? Então, você está utilizando a cor de fora para descrever, não é? Mas essa cor, esse pigmento que pode estar presente tanto dentro quanto fora do alimento, são as antocianinas, são os compostos fenólicos. Alguns até não têm cor, não é? Então, eles são tão diversificados, tão variados, mas estão muito ricos nos alimentos de origem vegetal. Então, nós estamos trabalhando aí no caso, né, desse pigmento roxinho com as antocianinas, que elas diminuem e destroem, né, os radicais livres. E então ele tem uma função antioxidante que também colabora com a defesa do nosso organismo. Você tem ali resveratrol, é um outro exemplo de um pigmento tão importante relacionado com a saúde cardiovascular e a diminuição da produção de estrógeno. Enfim, nós temos aí efeitos biológicos variados e é importante olhar para a presença desses pigmentos tanto dentro quanto fora do alimento. Ah, então tá bom, porque se a gente come também a casquinha, por exemplo, se eu como uma berinjela com casca, eu estou comendo aquela cor também. Sim, que está dando ali. Mas você falou da cebola, viu, Teru? Desculpa te interromper. Pode falar. Você falou da cebola, ela sim, a cebola roxa, ela tem antocianinas, né, que dão essa coloração.
arroxeada, mas ela também tem a quercetina, que é um composto bioativo, é um flavonoide, que tem um potencial tremendo antioxidante, e o mais bacana é que ele não é destruído facilmente pelo aquecimento, ele é muito estável. Eu estudei esse pigmento, ele é bastante estável, mesmo ao tratamento de processamento, portanto, nós devemos utilizar alimentos como a cebola sem dó. Sem medo de... Sem dó. Nós temos aqui, doutora, ainda um grupo de alimentos brancos que aumentam a imunidade, ajudam na memória e também ajudam no controle do colesterol. Eu percebi aqui, doutora, que todos esses alimentos eles fazem controles de importantes funções do nosso organismo, prevenção de câncer e ajudam na saúde dos olhos, na saúde da memória. Enfim, que riqueza a gente encontra aqui. Com certeza, não é? Com certeza. O alho é um alimento riquíssimo, não é? Ele tem o sulfato de alila, que diminui as células tumorais, também reduz a divisão celular, o que é importante, não é? No controle, no combate ao câncer. Ele favorece, não é? O sistema imune, a defesa do nosso organismo, e também o alho, ele tem um efeito de hipotensor, não é? De redução de pressão arterial, né? Então, a gente sabe que esses alimentos clarinhos, não é? Com a coloração mais clara, não é? Tem um outro pigmento também que está ali na batata, A composição, olha, eu quero te dizer assim, você agrupou esses alimentos brancos, mas eles têm uma composição extremamente rica e também variada, não é? É verdade. Com ações biológicas distintas. E para todos os gostos também, né, doutora? Então, se eu não gosto de uma coisa, eu posso escolher outra. Deus foi muito querido com a gente quando Ele nos deu várias opções. Agora, é o seguinte, gente, eu estou aqui diante de um outro grupo, doutora, que é também vegetariano. Eu estou usando aqui, olha, tem uma pizza só de queijo, batata frita, pudim, um refrigerante à base também de plantas. Ser vegetariano não significa saúde se eu fizer escolhas erradas, escolhas que não vão ajudar muito. Então, a gente tem que levantar a bandeira aí de atenção para esses alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio que vão trazer prejuízos aí. Isso mesmo, Teru. E eu quero dizer a você que a legislação brasileira de rotulagem de alimentos embalados logo vai começar a trazer informações mais claras e advertências a respeito de alimentos que contêm excesso de sal, de sódio, não é? De açúcar e de gordura. Então, nós vamos cada vez mais ter a participação da rotulagem de alimentos nos auxiliando a identificar quais são esses alimentos. E temos aí estudos muito recentes mostrando que as dietas à base de vegetais, elas podem também ser insalubres quando, então, utilizamos alimentos muito ricos em açúcar, sódio, né, sal e gorduras, né? Especialmente gorduras do tipo trans, gorduras saturadas. Então, precisamos tomar muito cuidado com os alimentos ultraprocessados que contêm grandes quantidades dessas substâncias. Então, nós estamos falando basicamente aí de refrigerantes, não é? Bebidas aí muito açucaradas. Nós estamos falando de doces, com salgadinhos, alto teor de açúcar e gordura, salgadinhos. Então, tem que tomar cuidado. Se você vai consumir esses alimentos, que seja alguma coisa muito mínima, muito esporádica e muito eventual, que não seja a base da sua alimentação. Tá. Doutora, aí a gente se pergunta o seguinte, quem está acostumado a comer essas coisas, porque são baratas, são fáceis de comprar, consumir rapidamente também, vai comer o quê? A gente trouxe aqui um prato vegetariano saudável e quem quiser baixar essa imagem, baixar essa ideia, a gente tem disponibilizado também no site GMC, eu estou enganada? GCNC. GCNC. É o Conselho de Nutrição da Conferência Geral. Legal, olha só que legal. Vai comer o quê? Gente, vai comer tudo que puder. Olha, a gente tem aqui uma porcentagem maior desse prato reservada para verduras e legumes e também cereais integrais. Verduras e legumes, olha que gostoso. Vai entrar
Pode falar, doutora, eu vou trazendo aqui algumas ideias, mas... Você está colocando batata, essa batata ela vai simbolizar, não é? Mandioca, mandioquinha, inhame, cará, não é isso? Ela vai simbolizar batata doce, que também é muito rica em substâncias bioativas e tem um baixo poder de elevar o açúcar do sangue. Nós estamos falando de vegetais folhosos, não é? Alface, acelga, repolho, né? Repolho roxo também, a berinjela, a cebola, a cenoura, a abobrinha, não é? A couve-flor. Tudo isso entra no seu prato e ele deve ocupar uma boa porção do seu prato, não é? E, se possível, você pode começar a sua refeição com um bom prato de salada, não é? Aquele prato de salada generoso para que você vá mastigando lentamente, calmamente a sua refeição, e com isso você vai sinalizando o seu cérebro para que ele entenda que você está ficando satisfeito. Legal. Então, é muito importante comer com calma. Por isso que a gente começou com legumes e verduras, porque realmente tem essa sequência importante. Mas eu trouxe aqui uma outra parte importante do prato, que são as fontes de proteína para vegetarianos. E, doutora, tem gente que complica, mas não é assim tão difícil, né? Não, de jeito nenhum. Você tem muitas fontes de proteína. Veja só aquele grupo que a gente chama de leguminosas, que são os feijões. Então, nós estamos falando de feijão, todos os tipos de feijão, uma variedade incrível, não é? O hábito de comer feijão do brasileiro é extremamente saudável. Eu quero estimular todos vocês a incorporarem os feijões na sua alimentação, e não apenas os variados tipos de feijão, feijão carioca, feijão preto, feijão branco, feijão guandu, feijão vermelho, mas também a soja, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, variando, não é? Deixa essas leguminosas preparadas, já congeladas em porções menores, para que você possa variar. Um dia você come um tipo, outro dia outro, faz uma sopa de outro. É verdade. E vai variando. Mas você tem também as sementes e as castanhas, que são boas fontes também de proteínas. Nós estamos falando do amendoim, nós estamos falando da castanha do Pará, que é fonte de selênio. O selênio tem um papel importante na imunidade, não é? Nós estamos falando de variados tipos de castanhas que você pode também, à medida que você diminui a compra de alimentos ultraprocessados, vai sobrar um dinheirinho para comprar umas castanhas, não é mesmo? Sim, e a gente está falando aqui, doutora, de uma diversidade no Brasil. Então, aqui no sul, sudeste é mais difícil, mais cara a castanha, mas eu posso consumir o amendoim, ou eu posso esperar baixar o preço, posso consumir o coco, mas lá no norte e nordeste a castanha talvez não seja tão cara, talvez você aí de casa tenha um pé de castanha no fundo do quintal. Então, é importante que você entenda que não tem uma regra específica, tem grupos que você precisa prestar atenção, mas que você pode adaptar de acordo com a sua realidade regional aí. Doutora, o nosso tempo aperta aqui e eu quero trazer aqui cereais integrais. É bem importante frisar isso. A gente tem aqui aveia, arroz. Quando pensa em cereal, a gente não pode pensar naquela caixa vendida comercialmente, não, para o café da manhã. Tem que pensar em cereal de verdade, né? Milho, pão integral. Isso mesmo, Teru. Nós estamos falando aí desses alimentos nas suas versões integrais. Então, vamos aprender a fazer o pão integral, vamos nos organizar para isso, utilizar a aveia no café da manhã, no desjejum, vamos utilizar esses cereais. O milho, explorar o milho também, que tem tantas preparações que podem ser feitas com ele. Nós brasileiros temos uma vantagem cultural, que é o hábito de consumir arroz e feijão. Então, e o pão também. Então, o arroz, ele deve ser o integral, não é? E você pode misturar arroz com quinoa em proporções variadas, você pode misturar combinar diferentes cereais com diferentes leguminosas nas suas refeições. E isso já vai garantir, né, doutora? Vai garantir nutrição para o vegetariano sem neura, sem preocupação. E as frutas, doutora? A gente falou bastante ali agora há pouco sobre as frutas, mas eu vou trazer um lembretinho aqui. Olha de quanta coisa a gente tem
possível, né? Possível. Opa, tem aqui uma manga. Exatamente. Lembrando que, Teru, um dado importante, lembrar que preferir sempre consumir a fruta in natura, em lugar dos seus sucos, não é? Porque os sucos, eles acabam perdendo as fibras, uma boa parte das fibras, e, portanto, é importante consumir essas frutas em seu estado natural, não é mesmo? Olha quanta coisa, a gente montou esse prato aqui coloridão, bonito, variado. Você aí de casa também pode fazer melhor. Escolha, faça, determine-se aí para você poder realizar mudanças importantes que vão interferir na sua saúde. Eu quero agradecer, doutora Márcia, pela participação aqui, por tanta informação de confiança, por tanta informação também esperançosa para a gente, porque realmente a gente tem recebido tanta notícia difícil, tanta notícia ruim, que quando a gente vê uma coisa assim, a gente fica pensando, não, tem coisas boas nesse mundo, tem bênçãos que Deus nos deu ainda. Vamos aproveitar, eu quero agradecer pelo trabalho que você, pelo seu tempo e pelo trabalho aqui com a gente. E quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora, dá uma espiada, dá uma olhada no site adventistdietetics.org, está aparecendo aqui embaixo. Ela faz parte de um grupo especial de profissionais da alimentação que desenvolvem um trabalho espetacular. Você vai conhecer um pouquinho aqui nesse site. E também quero agradecer à Universidade Adventista Del Plata pela parceria, nos emprestando aqui essa excelente profissional. Mais uma vez para participar aqui no Vida e Saúde. Quem quiser acessar o site ou o contato ou o perfil do Instagram é @uapargentina ou pelo site uap.edu.ar. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo serviço e trabalho de excelência prestado à população. Obrigada, tamo junto. Olha só, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta, é hora de claramente, o Dr. César vai falar um pouquinho aqui da importância do autoconhecimento. E eu ainda te ensino esse bolo de milho veg sensacional, de acordo com tudo que a gente falou aqui nesse bloco. Não sai daí não, que é uma receita fantástica para esse fim de semana.